Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, no domingo eu vou trazer as principais novidades e o top 5 do final de semana. E hoje eu vou focar na nova estreia de um grande anime no mercado norte-americano que já tem trazido muito dinheiro. Esse ano de 2025 pode ter sido um ponto de virada para filmes japoneses estreando no mercado norte-americano e eu vou mostrar isso para vocês no decorrer do vídeo. Então, vamos lá! Então, pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Se vocês ainda não me seguem por lá, me sigam, né? Eu tô trazendo bastante conteúdo, inclusive hoje eu soltei um vídeo a respeito do Apple TV Plus, que mudou completamente de nome, completamente entre aspas, mas vamos falar do top 5 desse final de semana, começando pelo filme Chainsaw Man, ou Homem da Serra Elétrica, que é baseado em um anime. Baseado não, né? É um anime que teve uma temporada, então é um anime bastante contido, tem somente uma temporada de 12 episódios, está disponível no Crunchyroll, e agora chegou o filme. O anime é de 2022, o mangá não é tão antigo assim também, se não me engano é de 2018, e agora chegou o filme Arco da Reze, que é o primeiro filme do Chainsaw Man. Eu não sei se existe um projeto futuro aí para mais, eu não sei quão contida essa história é, mas o filme teve uma abertura de 17,2 milhões de dólares, que é uma abertura sensacional, né, para um filme baseado em um anime. Na verdade, é uma das maiores aberturas de todos os tempos para um filme nesse estilo. Eu não consegui uma lista completa de todos, mas eu dei uma pesquisada e eu montei a minha própria lista com base no que eu encontrei, e eu vou mostrar para vocês aqui também no vídeo. O filme chega a 108 milhões de dólares ao redor do mundo todo, porque já teve aquela abertura bem conceituada lá no Japão. O filme está sendo muito bem recebido, ele está com notas críticas bem altas, o público está aceitando muito bem, então é um filme que tem muito potencial para se tornar uma grande franquia. E novamente, como outros filmes de anime que a gente viu aí no decorrer dos anos, eu não consegui encontrar um orçamento cravado. Eu acho que pelo fato deles produzirem animes em volta desses mangás, talvez o custo seja um pouco mais distribuído. Eu não sei exatamente por que é tão difícil encontrar o orçamento desses filmes inspirados, né, em mangá, em anime, mas é difícil. Eu imagino que esse filme já esteja sendo bem lucrativo com base em outros que custaram 15 milhões, 20 milhões, 25 milhões. Então eu imagino que esse filme já se tornou lucrativo. E se vocês quiserem assistir a série de 12 episódios, você pode encontrar no Crunchyroll. E se você não é um assinante Crunchyroll, você pode assinar através do Amazon Prime Video, né? Porque o Crunchyroll é um dos canais do Amazon Prime Video. Agora vamos dar uma olhadinha na lista que eu pelo menos encontrei, né? Dos maiores animes que eu montei, na verdade, essa listagem. Vamos dar uma olhadinha começando por Demon Slayer, o Trem Infinito, né, que é o novo filme do Demon Slayer, que abriu com 70 milhões de dólares e chegou a 666 milhões. Na verdade, esse filme ainda está nas salas de cinema, então a gente tem dois filmes dos mais bem-sucedidos na abertura que estão simultaneamente nas salas de cinema. Isso é uma notícia, como eu disse para vocês, muito positiva para o futuro de filmes japoneses. A gente tem na segunda posição o filme do Pokémon, né, o filme do Mewtwo lá, que todo mundo conhece, eu tenho certeza, de 1998. O filme abriu com 31 milhões de dólares e fez 163 milhões de dólares nas bilheterias, um resultado que para a época era sensacional, ainda é, né, se a gente olhar os outros resultados. Depois de 31, a gente cai para 21 milhões, que é o filme Demon Slayer Mugen Train, que é 21 milhões de abertura e 486 milhões. Então vocês podem perceber que os filmes, mesmo com quedas na abertura, fizeram muito mais dinheiro do que o filme do Pokémon, o que mostra que o mercado internacional amadureceu muito mais nessas últimas décadas. A gente continua para o Dragon Ball Super Hero, que abriu com 21 milhões e teve uma performance bem ruim, né, se a gente considerar a abertura, fez somente 86 milhões no final da sua corrida. Depois o filme de 1999, Pokémon 2000, que é o filme do Lugia, do Zapdos, Articuno, do Moltres, né, que são os Pokémons lendários. Eu me lembro de ter assistido os dois filmes nas salas de cinema, né, eu tinha
8 e 9 anos mais ou menos, então era a idade, né, bem adequada ali para estar fissurado em Pokémon. Eu tinha o pôster de todos os Pokémons, né, aqueles 150 originais no meu quarto. Eu imagino que a maioria das crianças que tinham a minha idade nessa época também gostavam bastante de Pokémon. O filme abriu com 19 milhões e fez 133 milhões. Depois de 2021, o filme Jujutsu Kaisen Zero, que abriu com 18 milhões e fez 166. E finalmente, esse filme agora, né, do Chainsaw Man, abriu com 17 milhões e chegou a 108 milhões. Então, se tem algum filme que eu esqueci, que eu não coloquei nessa lista, digam aqui nos comentários, mas pelo que eu consegui encontrar, esse filme teve, né, a 7ª melhor abertura para um filme japonês, entre aspas, eu tô falando somente de animes, então pode ser que outros filmes japoneses em live action e etc. tenham tido performances melhores, mas para filmes de anime, ele ficou na 7ª posição e já ultrapassou alguns outros filmes, né, como o filme do Dragon Ball, e eu imagino que outros filmes, né, e o filme do One Piece Red, por exemplo, teve uma bilheteria muito maior, mas não teve uma abertura tão grande assim, se não me engano, teve uma abertura na faixa de 10 milhões de dólares, então não entrou nessa lista. E avançando para a 2ª posição ficou o Telefone Preto 2, o filme tá trazendo muito dinheiro, o filme praticamente dobrou o que ele fez no seu primeiro final de semana, que sempre é algo bastante positivo, e o filme, ele teve uma queda bem pequena para um filme de terror. A gente está acostumado a ver quedas de 62%, 65%, 70%, até mais para filmes de terror. Esse filme teve uma queda de 52%, então ele se manteve muito bem, o filme está tendo uma aceitação positiva e ele trouxe mais 13 milhões de dólares, chegando a 80 milhões, né, no acumulado, e ele teve um orçamento de 30. Então, lucrativo, ele vai ser de qualquer forma, ele já é lucrativo potencialmente, né, dependendo de quanto foi gasto no orçamento, no marketing, na distribuição, mas eu imagino que esse filme vá ser lucrativo, eu imagino que um Telefone Preto 3 vá acontecer. Só que se a gente fizer um comparativo entre os dois, entre o primeiro Telefone Preto e o segundo, o cenário ainda não é muito bom para esse filme, porque o primeiro fez 161 milhões de dólares, enquanto esse filme chega a 80. Óbvio que existe potencial para o filme dobrar o que ele fez até o momento, mas eu acho que ele já poderia estar com um valor um pouco maior. Mas eu acho que ele vai chegar na casa dos 140, 150 milhões até o final da sua corrida. O maior problema nesse cenário é que o orçamento aumentou consideravelmente de 18 para 30 milhões, só que os 18 era uma aposta muito mais incerta, enquanto os 30 foi uma aposta muito mais certeira, então isso justifica essa diferença, né, no investimento para cada um desses filmes. Mesmo que o resultado fosse exatamente o mesmo para baixo, ainda vale investir esses 30 milhões, como os 80 milhões de resultado já provam. Na 3ª posição ficou o filme Regretting You, ou Se Não Fosse Você, que é um filme do Josh Boone, baseado em um livro da Colleen Hoover. A Colleen Hoover, caso você não se lembre, é a autora daquele livro que virou filme, né, que foi muito polêmico por causa da briga do Justin Baldoni com a Blake Lively, que com certeza é o fato mais notório daquele filme, né? O filme É Assim Que Acaba, virou um fenômeno, fez muito dinheiro, né, no seu ano de lançamento, que foi em 2024, então o filme não foi lançado há tanto tempo, mas surgiram tantas coisas em volta desse filme que o filme acabou, eu acho que sendo um sucesso maior do que deveria. Até o filme fez 351 milhões de dólares, que é um valor realmente absurdo. Esse filme é da mesma autora, né, da Colleen Hoover, e o filme É Assim Que Acaba teve uma abertura de 50 milhões de dólares, então foi um valor bem acima, mas esse filme também teve uma abertura satisfatória, porque ele abriu com 12,8 milhões de dólares, só que ele fez 22 milhões ao redor do mundo, e tem um orçamento de 30 milhões. Então não é o ideal, ele deveria ter feito mais do que o seu orçamento já no primeiro final de semana, né? Ele poderia ter feito ali 32, 33 milhões, mas também não é uma abertura catastrófica, porque esses filmes podem engrenar, né? São filmes mais focados no público feminino, e o filme É Assim Que Acaba teve uma performance com uma longevidade muito grande nas bilheterias, então eu acredito que exista essa mesma possibilidade para esse filme. Não que vai chegar, né, no mesmo patamar, mas eu acredito que em termos de longevidade o filme pode conseguir replicar
né, o que o filme anterior, digamos assim, da Colleen Hoover fez. Depois, na quarta posição, possivelmente o pior gênero atualmente são os dramas baseados na vida de um músico. Tem muitos por aí, a gente já viu da maioria dos grandes músicos, já teve do Bob Marley, já teve do Freddie Mercury, obviamente o Bohemian Rhapsody, que eu fiz vários vídeos aqui no canal, porque eu sou fanático por Queen, então eu vi vários erros ali, né, no filme. São vídeos meus lá no canal Triple F que foram aqui no canal Triple F, na verdade, que foram muito assistidos. Teve também do David Bowie, do Elton John, vai ter dos Beatles, vai ter de cada um dos Beatles um filme diferente, né? Então teve muita coisa já, teve do Motley Crue. Então é um gênero que ficou muito batido. O Bohemian Rhapsody chegou na hora ideal, fez quase US$ 1 bilhão. Me surpreendeu bastante até, né? Porque o filme continuou trazendo dinheiro, trazendo dinheiro. Eu fazia já o Clube da Bilheteria, então o filme acabou surpreendendo todas as expectativas, ainda mais para um filme que trocou de ator, trocou de diretor, né? Saiu o Sacha Baron Cohen. Então foi uma situação muito atípica. Agora a gente tem mais um, né? Teve o filme recente do... Não é do George Michael, é de outro lá, que inclusive ele tá sendo interpretado por um macaco no filme, né? Então, eles estão tendo até que ser criativos e mesmo assim, a maioria desses filmes tem fracassado. Do Bob Marley eu acho que trouxe um relativo sucesso também, mas é um gênero que ficou muito batido, eu acho que todos vocês vão concordar. O filme do Bruce Springsteen abriu com US$ 9,1 milhões e chega a US$ 16 milhões, né, no mundo inteiro, que não é um resultado bom considerando o orçamento de 55 milhões. Então teve um orçamento acentuado, não foi um orçamento tão alto assim, mas eu acho que esse filme entrou em produção, talvez, né, depois do sucesso de Bohemian Rhapsody, depois do sucesso do filme do Elton John, que não foi um sucesso tão grande, mas foi um relativo sucesso. Aí muitos desses filmes vieram na sequência. Esse filme chegou já na rabeira. Eu acho que o filme dos Beatles vai trazer dinheiro, porque os Beatles, né, são os Beatles, então acredito que algum dinheiro vai trazer. Vai ter o filme do Michael Jackson, se eu não me engano, também esse ano. Eu acho que vai trazer dinheiro só pela força do nome Michael Jackson, mas todos esses outros, o Bruce Springsteen, por exemplo, não é muito famoso fora dos Estados Unidos. Lá ele é considerado o boss, né, ele é o chefão e etc. Mas mesmo em território norte-americano, o filme não conseguiu um resultado satisfatório. Se o filme continuar trazendo performances relevantes, eu vou fazer uma listagem, né, de todos esses filmes, todos os filmes aí baseados em músicos, e eu trago um vídeo bem detalhado somente a respeito desse assunto, porque eu acho que já tem tanta coisa em volta, né, do mundo musical que dá para fazer um vídeo só para falar a respeito disso. E finalmente, na quinta posição, ficou o filme Tron Ares, que caiu bastante de novo. O filme já fez 4,9 somente no seu último final de semana e chega a US$ 123 milhões com orçamento de 180 milhões. Então, um filme que está fazendo 4 milhões de dólares no final de semana e ainda está 60 milhões de dólares atrás do seu orçamento, para mim, pode ser considerado um dos maiores desastres recentes. Não diria nem desastres recentes, eu sei que tem desastres muito piores, mas nesse mundo da Disney, eu acho que o resultado foi terrível. Inclusive, o filme anterior, né, do Bruce Springsteen, também é da Disney, então ela não tá tendo um ano muito bom. Ela teve Moana 2, né, que foi um grande sucesso, que bateu a Moana... Moana 2 mesmo, porque vai ter a Moana live action, então eu confundi um pouquinho. E vai ter agora Zootopia 2, vai ter Avatar, então tem alguns filmes que vão trazer dinheiro, como sempre, pra Disney, mas no geral não foi um ano tão positivo assim. Se a gente fizer, né, a média ali dos filmes, não foi um ano muito bom para Casa do Rato. E mesmo se a gente comparar esse filme com Tron, o Legado, que foi considerado na época um fracasso, Tron, o Legado fez US$ 400 milhões, enquanto esse filme está com somente 123. Então mesmo, né, nessa métrica de fracasso, esse filme ainda está muito aquém do resultado dos dois anteriores. O primeiro filme fez 17 milhões... teve um orçamento, quer dizer, de 17 milhões e fez 33, então ele conseguiu praticamente dobrar o seu orçamento, enquanto esse não chegou nem ao seu orçamento e eu acredito que a essa altura não vai nem chegar. Continuando, a comédia Good Fortune, né, que é a comédia do Keanu Reeves com o Seth Rogen, com o Aziz Ansari, com outro grande elenco, a Keke Palmer e etc. O filme caiu
49%, então teve uma queda positiva. Fez mais 3 milhões de dólares, mas chega a somente 12 milhões. Então acho que o filme do Aziz Ansari não vai ser um sucesso nas bilheterias, e infelizmente eu tô vendo que muita gente tá gostando desse filme. Na 7ª posição ficou o filme Shelby Oaks, que é um filme da Neon, que na verdade é um filme do Kickstarter, né? O Kickstarter, caso vocês não saibam, é aquele aplicativo de fazer vaquinha. Se você tem um projeto, se você tem um produto, se você tem alguma coisa que você quer fazer, você cria um Kickstarter e as pessoas dão dinheiro. E esse Kickstarter é de uma figura muito interessante aqui no YouTube, que é o Chris Stuckman. Ele foi uma das minhas inspirações, digamos assim, para criar um canal no YouTube. O Chris Stuckman é um cara que parece ser muito gente boa, né? Eu já acompanhei bastante. Hoje eu não acompanho mais, mas alguns anos atrás eu acompanhava o canal dele. Foi uma das coisas que me fez criar o meu canal, né, para ter um diálogo com as pessoas, mais ou menos como ele tinha. Então é muito legal ver um cara como esse se tornando um diretor de cinema, né, lançando um filme mainstream, digamos assim, mais de 1000 salas de cinema lá nos Estados Unidos. Então é um cara que eu gosto bastante. Eu com certeza vou conferir Shelby Oaks. E é o primeiro filme dele, então mesmo que as críticas não estejam sendo tão positivas assim, ele tá acho que com 59% de aprovação e etc. É normal a gente ver, né, esses grandes diretores tendo filmes ruins. Inclusive eu tava lendo a respeito, né, da história e da carreira do Stanley Kubrick, e ele basicamente odeia os primeiros 3 ou 4 filmes dele, né? Então é normal que o primeiro filme de um grande diretor não seja um grande sucesso, um grande fenômeno. Então eu imagino que o Chris Stuckman vai ter muitas oportunidades a partir de agora, e é sempre muito legal. Já tem ali filmes dos irmãos Philippou, né, que são filmes de terror também, mas os irmãos Philippou não falavam de cinema no canal, era um canal totalmente diferente que eu também acompanhava, né, por coincidência. Mas o Chris Stuckman é um crítico de cinema lá nos Estados Unidos, e é muito legal não só um youtuber fazer essa migração para filmes, como também um crítico de cinema que fez, né, essa conversão, digamos assim, que é uma coisa que muita gente fala: ah, se você está criticando, vai lá e faz. Ele falou, eu vou lá e vou fazer. Então, muito legal. Eu recomendo, né, quando o Shelby Oaks chegar. Eu recomendo não, porque eu ainda não assisti, mas é um cara que eu acho que merece muito aí um sucesso na sua carreira. Na 8ª posição, caindo 39%, ficou Uma Batalha Após a Outra, né, que é o filme do Leonardo DiCaprio, dirigido pelo Paul Thomas Anderson. O filme trouxe mais 2,3 milhões de dólares. E o filme tá longe ainda de se tornar lucrativo, porque ele chegou a 180 milhões, mas ele custou 130 milhões de dólares, então ele ainda tá longe dos quase 300 milhões que esse filme precisa para chegar no seu ponto de break-even. Então ele ainda é um filme fraco na carreira do Leonardo DiCaprio em termos de bilheteria. Lembrando que o nome do quadro é Clube da Bilheteria, porque sempre falam, pô, mas o filme é ruim, o filme é bom, você criticou o filme. Eu não tô falando da qualidade de nenhum dos filmes, eu tô falando somente do resultado nas bilheterias. Então o filme conseguiu ter quedas muito positivas, mas é um filme que teve uma abertura fraca, não teve uma abertura extremamente satisfatória, né, digamos assim. Por isso, mesmo com quedas positivas, ele não está sendo um sucesso, né, nem próximo de um sucesso, porque ele ainda está dando bastante prejuízo. Mas isso na carreira do Paul Thomas Anderson, né, digamos assim, não é nada demais, porque ele não tem nenhum grande sucesso na carreira inteira. Depois, na 9ª posição, ficou o filme Roofman, ou O Bom Bandido, que é um filme do Channing Tatum, né? O Channing Tatum é um cara que eu gosto bastante, mas o filme não tá sendo um sucesso, o filme ainda não se pagou. Eu imagino que a essa altura nem vai se pagar. É um filme que eu acho que vai fazer muito sucesso quando chegar a uma plataforma de streaming. E para finalizar, ficou o filme da Angel Studios, Verdade ou Traição, que é um filme, né, que se passa na Segunda Guerra Mundial. Parece ser um filme interessante. Lembrando que a Angel Studios é aquele estúdio que faz o pay it forward, né, que você paga para outras pessoas assistirem o filme, que é uma estratégia interessante. Então, curioso a gente ver que nesse top 10 a gente tem um filme que chegou através do Kickstarter e um filme da Angel Studios, né, que utiliza essas outras estratégias. Então a gente está vendo cada vez mais, né, filmes diferentes. O próprio primeiro colocado é um filme baseado em um anime, que já é algo bastante diferente da gente ver nos cinemas norte-americanos.
né? Ver um filme japonês na primeira posição é algo bem raro. E saindo do top 10 pela primeira vez, ficaram os filmes A Casa de Bonecas da Gabi e Invocação do Mal, né? O filme Invocação do Mal 4, que continua trazendo muito dinheiro, tá com 489 milhões, se eu não me engano, 486 milhões, ainda não chegou à marca dos 500 milhões, mas eu acho que é uma possibilidade, mesmo que não seja tão provável assim a essa altura, porque, como eu disse, ele já saiu do top 10. Mas vamos dar uma olhadinha, né, nas próximas semanas para ver se o filme vai conseguir. E agora a gente entra no final de semana passado aqui no Brasil. Final de semana passado porque os números demoram um pouquinho para serem atualizados. A gente tem o Telefone Preto na primeira posição com 6,4 milhões de reais, né? Mas pro orçamento do filme não é um valor ruim aqui no Brasil, né? O filme fez mais de $1 milhão em um território que não é o foco, né, de um filme de terror, que não teve um orçamento tão alto assim. Depois o filme Tron Ares com 2,7 milhões de reais. A Casa de Bonecas da Gabi com 2,2 milhões, Perrengue Fashion 1,6 milhão e Uma Batalha Após a Outra 707 mil reais. Então o resultado de Uma Batalha Após a Outra bem baixo ali na quinta posição, mas o filme já estreou há bastante tempo. O top 5 no ano aqui no Brasil continuou basicamente o mesmo. A gente tem na liderança ainda Lilo e Stitch, depois Como Treinar o Seu Dragão, Minecraft, Invocação do Mal e, finalmente, Superman. Então a gente não tem nenhum filme da Marvel no top 5, né, aqui no Brasil, que é algo muito curioso, né, considerando o fenômeno que a Marvel foi aqui por mais de uma década. Tinha ano que 3 filmes do top 5 eram filmes do universo cinematográfico da Marvel. E a gente avança para o top 5 norte-americano, também o mesmo, Minecraft, Lilo e Stitch, Superman, Jurassic World Renascimento e Pecadores. E o top 5 mundial também não mudou nada. A gente tem Nitsa 2, Lilo e Stitch, Minecraft, Jurassic World Renascimento e Demon Slayer. E só corrigindo, que eu acho que eu falei uma bobagem no começo do vídeo, eu falei que Moana 2 fez $1 bilhão e de fato fez, mas Moana 2 foi lançado no ano passado, enquanto o filme da Disney que bateu $1 bilhão foi Lilo e Stitch. São tantos relançamentos, tantas sequências, né, tantos remakes aí que realmente eu confundi. Não foi o Moana 2 que bateu $1 bilhão em 2025, foi Lilo e Stitch. E no acumulado dos estúdios, a gente continua mais ou menos com a mesma disputa ali. A gente tem a Warner na primeira posição com quase 28%, a Disney com quase 24%, depois a Universal, a Sony, a Paramount, a Lionsgate e a A24. Então, esse foi o resultado do final de semana. Eu gostaria de saber o que vocês acharam desse resultado, né? O que vocês acham dessa invasão de filmes de anime chegando. Novamente, eu acho um pouco difícil da gente apoiar 100%, porque muita gente critica o excesso de franquias, sendo que não existem franquias mais produtivas, né, digamos assim, de todos os lados que as franquias japonesas. Pokémon tá aí lançando jogos, filmes, né, séries, mangás e etc. há muito tempo. Dragon Ball a mesma coisa. Demon Slayer já lançou vários filmes, tem mangá, tem série. Então, quem tá contra, né, essa realidade de sequências, remakes, etc., que a gente tem nas salas de cinema, eu acho que acaba criando uma situação meio difícil ali, né, de defender, digamos assim, mas eu, pelo menos, fico satisfeito de filmes que fogem um pouquinho da norma, conseguindo trazer muito dinheiro. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, quem sabe eu faça um vídeo somente a respeito dessa questão, eu acho que seria interessante. Digam aqui nos comentários que eu prometo que eu vou ler todos eles amanhã. Então, como sempre, digam nos comentários o que vocês acharam do vídeo como um todo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.